aplaudir o Senhor mais uma vez? Bom dia, família. Que bom estarmos reunidos nessa manhã, na casa do Senhor, para aprender um pouco mais, ouvir a sua palavra, tocar cânticos ao Senhor. Muito obrigado, viu, Carlinhos? Deus te abençoe. Que bom que você está aqui, essa manhã muito especial que Deus preparou para nós. Eu tenho uma palavra para o seu coração, da parte do Senhor. E antes da gente começar, eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, para a gente orar, colocando esse tempo diante do Senhor, porque nós sabemos que se o Senhor não falar, não tem palavra. Então vamos colocar diante de Deus esse momento? Paizinho, muito obrigado pela tua casa, por todo esse momento precioso de louvor e de adoração. E agora nós estamos diante da tua palavra, e nós sabemos que se o Senhor não falar, não há quem fale. Então eu me coloco como um instrumento nas tuas mãos. E em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abra o entendimento e o coração dos meus irmãos e irmãs esteja preparado para receber a tua palavra. Que ela seja como uma semente que venha a brotar e dar flores e frutos. Que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, em cada vida aqui presente nessa manhã. Nós oramos e colocamos tudo diante do Senhor, te agradecendo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com você um pouco da palavra que Deus tem ministrado ao meu coração essa semana. E o tema dessa palavra é honrando a presença. Nós vamos trilhar uma jornada bíblica começando no 2 Samuel, no capítulo 6. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. Na semana passada nós começamos a nossa nova dinâmica de culto. E sexta-feira tivemos uma reunião aqui com os nossos líderes para explicar como aconteceria essa dinâmica que vocês estão vivendo agora, esse momento de gratidão, onde nós louvamos ao Senhor pela sua vida, oramos por você, comemoramos com você com alegria o seu aniversário, as suas conquistas. Essa dinâmica nova que foi planejada. E na sexta-feira, quando nós estávamos saindo aqui, Deus colocou no meu coração fazer um propósito. E aí eu fui para casa questionando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer? Porque eu não tinha nada claro no meu coração. Aí no sábado nós estávamos em casa, eu e o meu esposo, e aí eu vi uma foto do Bispo Márcio comemorando o aniversário dele descalço. Aí eu disse para o Hélito assim: você sabia, meu amor, que o mais difícil para mim é ficar descalço? Nem dentro de casa eu fico descalço. Aí na mesma hora Deus falou comigo: então é isso que eu quero. Então eu vim com um propósito de sexta-noite até ontem, entreguei hoje de manhã, de andar descalço. Pensa, gente, como que Deus trabalhou no meu coração. Passei um pouquinho de vergonha, porque parece que onde você chega, a primeira coisa que a pessoa olha é o seu pé, né? Onde eu chegava, tinha gente que batia o olho e via o pé. Mas Deus trouxe uma sensibilidade tão grande para o meu coração, e eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Por quê? Para andar descalço, você tem que prestar atenção onde você pisa. Senão você pode pisar em algo que vai te machucar, vai te ferir, vai te causar mais constrangimento. Então você tem que ficar muito atento aos caminhos que você está percorrendo, aonde você está pisando. E nessa manhã eu quero compartilhar com você sobre honrar a presença de Deus. Nós precisamos honrar a presença de Deus. E muitas vezes nós não estamos conseguindo honrar a presença de Deus porque está nos faltando sensibilidade. As coisas estão acontecendo. Você já notou que a atmosfera deste lugar mudou e está mudando a cada culto. Eu tenho certeza que você já percebeu que algo diferente está acontecendo nessa igreja, que algo diferente está acontecendo nesse lugar. E se você ainda não percebeu, em nome de Jesus, hoje você vai ser ativado na sua sensibilidade para você entender a presença que está neste lugar e aprender a honrar essa presença. Porque o Senhor está fazendo coisas extraordinárias e nós precisamos nos posicionar para participar disso com Ele. E eu vou falar para vocês, foi uma semana onde o Espírito Santo ativou a minha sensibilidade de forma sobrenatural.
Tive novas experiências com o Senhor nessa semana. E eu quero compartilhar para liberar isso sobre vocês. E durante essa semana, vocês caminharem também debaixo dessa sensibilidade, com os seus dons sendo ativados. E você revelar a graça de Deus por onde você passar. Em nome de Jesus. Então, nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 6. Aqui em 2 Samuel, eu vou ler com você o capítulo 6, versículo 5, mas nós vamos trilhar todo esse capítulo e um pouco à frente. Davi, 2 Samuel 6, 5. Davi e todo o povo de Israel celebraram diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Amém? Vamos ficar aqui por enquanto. No capítulo 6 de 2 Samuel, Davi começa a ficar com uma inquietação. O que tinha acontecido aqui? O cenário era o seguinte: a arca da aliança do Senhor tinha sido roubada e levada para fora de Israel. Davi, quando ele assume o trono, vocês sabem muito bem como ele era um adorador genuíno. Mesmo quando ele estava no pasto, ele estava louvando ao Senhor, entoando cânticos ao Senhor. Davi tinha uma preocupação com a presença de Deus. E a arca da aliança, ela era uma caixa construída debaixo da orientação de Deus, para carregar a sua presença. Aonde a arca da aliança estava, ela representava a presença de Deus naquele local. Ela era reverenciada, ela era cuidada. Só que todas as vezes que um exército inimigo queria atacar o povo de Deus, o alvo e o objetivo deles era retirar do povo de Deus a arca da aliança. E até hoje a estratégia do inimigo é a mesma. Todas as vezes que o inimigo tenta atacar o povo de Deus, a primeira coisa que o inimigo tenta fazer é tirar de nós a presença. É tirar de nós essa arca que representa a aliança de Deus e a presença de Deus com o seu povo. E aqui estava acontecendo isso. Davi, então, ele reúne um grande exército de 30 mil homens para ir com ele até onde ele sabia que estava a arca. A arca, ela estava na casa de Abinadab há mais de 20 anos. A arca estava ali na casa de Abinadab. Davi reúne um exército para ir com ele diante até a casa de Abinadab. Gente, quando a gente vai buscar a presença de Deus, não dá para a gente ir sozinho. Quando nós vamos buscar a arca da presença de Deus, nós não podemos ir despreparados. E Davi levanta um exército de mais de 30 mil homens. Você consegue imaginar isso? Davi indo à frente e um exército de 30 mil homens vindo atrás, seguindo Davi, para chegar até a casa de Abinadab. Se você quer trazer de volta o primeiro amor, a chama da presença de Deus para a sua vida, você não deve caminhar sozinho. Você precisa de um exército ao seu lado, um exército de oração, um exército de anjos para te proteger, para te guiar. E Davi sabia disso e ele vai. Quando chega a caminho, nós lemos aqui no versículo 5, eles estavam adorando a Deus, cantando com vários tipos de instrumento. E aquela festa maravilhosa, o povo caminhando, e você já viu um exército dançando e adorando ao nome do Senhor. Eles não estavam ali para uma batalha simples, com armamentos naturais, mas eles estavam ali com armamentos sobrenaturais, porque não tem como a gente entrar numa batalha espiritual com armas naturais. Então aquele exército estava junto com Davi e todo o povo estava guerreando também com armas espirituais em adoração. E eles chegam até a casa de Abinadab. Lá na casa de Abinadab estava a arca. E Davi pede a Abinadab essa arca. E eles vão retirar a arca da casa de Abinadab, colocam ela nas costas de uma carroça de bois e vão começar a caminhar. Só que no meio do caminho parecia aquela celebração, aquela festa. Davi dançava, o exército cantava e tocava louvores, tocava instrumentos. A arca foi colocada em cima da carroça de bois. O que acontece? Acontece aqui uma tragédia no versículo 6.
Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. Acontece um acidente. A celebração estava toda em alta e de repente os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, a arca ia cair. E naquele tombar da arca, como se ela fosse cair, Uzá põe a mão na arca. E quando Uzá, ele põe a mão na arca, ele é ferido por Deus e ele morre ali, naquele lugar. Quem era Uzá? Uzá era filho de Abinadab. A arca da aliança estava na casa deles há mais de 20 anos. Será que eles sabiam como que era o cuidado com a arca da aliança? Será que eles sabiam como deveria cuidar e respeitar aquela arca que simbolizava a presença manifesta de Deus? E aí acontece uma tragédia. No meio da tragédia, a música para. Quem estava dançando começa a chorar. Quem estava cantando começa a se lamentar. E o versículo seguinte vai dizer que Davi teve medo. No meio de uma festa, se acontece uma tragédia, a posição muda, a fala muda, a postura muda e um medo se instaura. E foi isso que acontece aqui nesse cenário. Um medo se instaurou. E Davi ficou com medo. E ele volta para casa. Só que quando ele volta para o palácio, a arca fica na casa de um homem chamado Obed-edom. E a arca fica ali na casa de Obed-edom. E eu fico imaginando, irmãos, às vezes acontecem tragédias na nossa vida, onde nós paramos de louvar, onde nós paramos de engrandecer o nome do Senhor, paramos de dançar e troca o nosso canto em lamento. Só que quando o nosso canto é trocado por lamento, o Senhor ainda continua sendo Deus. Ele não muda, a sua presença continua sendo poderosa. Às vezes aconteceu uma tragédia na sua vida, já aconteceu várias tragédias na minha vida, mas as tragédias que aconteceram na minha vida, depois se tornaram bênçãos para os outros. E aqui acontece isso, a tragédia que chega na casa de Abinadab, ela se torna uma bênção para uma pessoa que se posiciona em coragem. Porque ninguém queria, todos estavam com medo, porque se essa presença é tão poderosa, essa presença pode ferir o meu filho, pode matar alguém da minha casa. Será que eu quero essa presença na minha casa? Eu vou ter que renunciar o meu conforto, eu vou ter que renunciar os meus privilégios, eu vou ter que renunciar o meu tempo. Será que eu quero essa presença? Eles estavam com medo, mas no meio desse caos, no meio dessa tragédia, um homem corajoso, chamado Obed-edom, ele recebe a arca da aliança dentro da sua casa. O Senhor está à procura de homens e mulheres corajosos, que estejam disponíveis para receber a arca da aliança na sua casa. E nós estamos aprendendo aqui que não é situação fácil, não é situação tranquila, mas se nós posicionamos, a bênção do Senhor vem sobre nós. A arca da aliança ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E, gente, a arca da aliança estava na casa de Obed-edom. Chega uma notícia para o rei Davi, chega uma notícia no palácio. Tem um homem que está sendo extremamente abençoado. Ele e todos ao seu redor estão sendo abençoados. Davi perguntou: quem é esse homem? É Obed-edom. Ele está sendo muito abençoado. A sua família está sendo abençoada. Ele está prosperando. Aqueles que estavam enfermos e chegaram até ele foi curado. Aqueles que estavam com causas difíceis e se aproximaram da casa dele foram abençoados. Obed-edom recebe a arca da aliança de Deus na sua casa durante 3 meses. Obed significa escravo, servo. Obed-edom, ele era escravo de alguém. Provavelmente
Obed é um significado, é um nome, como a gente fala, a gente usa Bartimeu, que Bar é filho, era uma preposição de algo. Obed era servo. Deus está à procura de servos corajosos que estão disponíveis para receber a sua presença dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Quando Davi sente medo, o que ele podia fazer, irmãos? Ele podia ter se escondido. Mas o que ele faz? Ele volta para o palácio. Essa semana eu conversei com alguém, e na hora que eu estava conversando com essa pessoa, me veio uma palavra ao coração, eu falei assim, é isso. Às vezes nós estamos levando para o coração aquilo que a gente precisa levar para o joelho. Não leve para o seu coração aquilo que você precisa levar para o joelho. Davi podia ter levado para o coração, não vou mexer mais com isso. Senhor, o Senhor sabia a intenção do meu coração, e olha que tragédia que aconteceu, agora o povo está com medo, eu estou com medo. Mas o que Davi faz? Ele vai para o joelho. Senhor, nós queremos trazer de volta a Arca da Aliança, nós queremos trazer de volta a Tua presença para este lugar, para esse meio. O que é que nós precisamos fazer? Porque a primeira vez Davi vai na empolgação, ele vai empolgado. Nós vamos trazer, vai ser uma bênção, a presença de Deus vai voltar para esse lugar, nós vamos ir dançando, nós vamos voltar saltitando, nós vamos ir cantando e todo mundo vai glorificar. Ele vai na empolgação, mas na segunda vez ele volta com entusiasmo. Existe uma diferença, irmãos, da gente estar empolgado e da gente estar entusiasmado. A empolgação, ela vem, mas se acontece alguma situação difícil, ela nos paralisa. O entusiasmo, a própria palavra entusiasmo significa enteos, Deus dentro. Se eu estou entusiasmado, eu estou cheio de Deus, eu tenho Deus dentro de mim. O que Davi faz? Ele consulta o Senhor. E ele pergunta ao Senhor como é que ele poderia trazer a arca. Ele consulta as leis de Moisés para entender como é que a arca deveria ser carregada. Ele pega todas as orientações diante do Senhor para trazer essa arca. Se a gente for olhar lá em 1 Crônicas, tem o detalhamento do que acontece nesse momento. 1 Crônicas capítulo 15, Davi, ele vai e chama o povo para trazer a arca. E ele diz ao povo, ele chama os levitas, Davi convocou todo Israel. 1 Crônicas 15, versículo 3. Davi então convocou todo Israel para ir a Jerusalém, a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que havia preparado. E esse é o número dos descendentes de Abraão e levitas convocados. E aí aqui vai descrever os levitas que Davi convocou, e ele convoca também sacerdotes, levitas, e ele diz para eles, vocês são os chefes das famílias levitas, consagre-se vocês e todos os seus parentes, para trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei. Ele orienta a que todos aqueles que estiverem caminhando com ele, os levitas, os sacerdotes, tragam um tempo de consagração ao Senhor nosso Deus, para trazer essa presença de volta. Só que vamos voltar aqui, 20 anos na casa de Abimeleque, e o que acontece? Nada. No final, na hora de transportar a arca, acontece uma tragédia. 3 meses na casa de Obed-edom, o que acontece? O extraordinário. Existe um perigo quando nós tornamos o extraordinário ordinário. Existe um perigo quando eu chego diante da presença do Senhor e já não honro mais essa presença. Quando eu chego diante da casa do Senhor e eu ativo o meu piloto automático, sento e quero ouvir um bom louvor, uma boa mensagem, receber uma oração e ir embora. Existe um perigo da gente se acostumar com a presença de Deus. Foram 20 anos e não receberam notícias de transformação na casa de Abinadab. Mas bastaram 3 meses para notícias se espalhar por todo Israel que Obed-edom estava sendo tremendamente abençoado. Existe uma diferença, meus irmãos,
de como nós recebemos a presença de Deus e como que nós nos portamos diante dela. Não tem como nós chegarmos diante de Deus e achar que está tudo tranquilo, tudo normal. Nós precisamos sentir o extraordinário de Deus. Durante muito tempo, eu participei do culto com as crianças. E as oportunidades que eu tinha para estar aqui, para participar do culto com vocês, era uma glória no céu. Meu Deus, o céu estava baixinho todas as vezes. E eu passava o olho assim para saber se estava todo mundo sentindo o que eu estava sentindo. E parecia que era só eu que estava sentindo aquilo. Durante muito tempo, quando eu vinha do Kids para participar do louvor, quando eu chegava aqui, no momento curto que eu participava aqui, eu já era tomada pela presença de Deus nesse lugar. E agora que eu estou mais frequente com vocês, eu falo para o Senhor todos os dias, eu quero chegar aqui, Senhor, e sentir a mesma presença. Eu quero chegar aqui, Senhor, e ser tão impactada pela Tua presença, como lá na primeira vez. Nós não podemos nos acomodar com a presença. Os cultos são maravilhosos, mas só é maravilhoso porque tem uma presença. Se eu honro e valorizo a presença de Deus, eu sou abundantemente abençoado. Mas se eu chego diante de Deus de qualquer maneira, para cumprir um calendário ou um ritual, a presença vai passar. Vai passar. E se a tragédia chegar na sua casa, como é que você vai se comportar? Porque todos aqueles se comportaram com medo. E eu sinto, irmãos, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus estava falando comigo que Ele tem hospedado neste lugar, que Ele tem morado aqui neste lugar, e Ele está preparando o nosso povo, para que o nosso povo saiba celebrar o outro quando a tragédia bater na sua porta, saiba comemorar com o outro as bênçãos, porque às vezes a tragédia aconteceu na casa de Abinadab, mas foi para abençoar Obed-edom. Se não tivesse acontecido nesse trajetório, a arca ia passar direto para o trono de Davi. Ela não iria passar em Obed-edom. Mas a tragédia que acontece, ela também serve de bênção para outros. Se houve alguma situação difícil na sua vida, que eu sei que aconteceu, na minha também aconteceu, diversas. Mas hoje eu olho e vejo que as tragédias que chegaram na minha casa se tornaram bênçãos para outras pessoas. Se não tivesse passado pela minha casa, ia direto para o trono. Se não tivesse passado pela casa de Abinadab, e essa tragédia, Obed-edom talvez não teria sido abençoado, meus irmãos. Não teria sido abençoado. Às vezes Deus muda a rota, Ele muda a jornada para abençoar aqueles que honram a presença, para aqueles que vão cultivar a presença. Às vezes Deus vai mudar a rota para chegar na sua casa, para chegar na sua família, para derramar bênção sobrenatural e abundante sobre você. E não fique ofendido, não leve para o coração aquilo que você tem que levar para os joelhos. Não fique ofendido se o seu irmão do seu lado for abençoado antes de você. Continue perseverando e honrando a presença, porque quem honra a presença recebe vitórias extravagantes do céu. E foi isso que aconteceu e vai acontecer com você, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. Chegou esse tempo onde aqueles que hospedam a presença do Senhor serão abundantemente abençoados. Não despreze a presença. Não coloque a presença no seu piloto automático. Honre essa presença. Agarre essa presença. Leve ela para dentro da sua casa. Tragam todos que você conhece para perto da presença. Porque Obed-edom foi abençoado. E todos também foram abençoados. Todos foram abençoados. E a notícia foi tão abundante que chegou diante do rei. E agora Davi, ele dá uma orientação diferente. Nós não vamos com um exército de homens. Nós vamos com os levitas. Nós vamos com os sacerdotes.
Nós não vamos colocar a arca numa carroça para ser carregada por bois, mas nós vamos colocar ela nas costas daqueles que carregam adoração nos seus lábios e que caminham debaixo de consagração e de santidade. Essa era a orientação de Deus. Não era uma batalha natural, Davi era um guerreiro sobrenatural. Quantas batalhas Davi ganhou debaixo da orientação de Deus? E ele estava achando que estava indo para uma batalha comum, mas não era uma batalha comum, irmãos. E aí, debaixo dessa orientação, os homens e mulheres de Deus ali, decretado por Davi, eles são chamados, eles são o quê? Chefes de famílias. Chefe de famílias levitas. Existe algo poderoso aqui. E eles se consagram a Deus para ir buscar a arca da aliança do Senhor. E aí Davi dá todas as orientações. Olha bem, versículo 13. A ira do Senhor irrompeu contra nós a primeira vez, pois não foram vocês, os levitas, que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagrarão a fim de trazer para Jerusalém a arca do nosso Deus, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia orientado a Moisés. Davi também ordenou os chefes de levitas que nomeassem cânticos e músicos para entoar louvores alegres, acompanhando a arca. E os levitas escolheram cada um. Então eles foram escolhidos junto com seus ajudantes, os músicos, cada um deles. Aí versículo 26. Como Deus estava claramente ajudando os levitas, enquanto carregavam a arca do Senhor, ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. No versículo anterior, vai dizer da veste de Davi, que Davi se vestia, no versículo seguinte, Davi se vestia de manto de linho, assim como os levitas. Davi, ele se dispõe da sua glória e majestade como rei, e ele se veste também como um adorador, com roupas de levita, para caminhar junto com o povo que estava carregando a arca da aliança do Senhor. E à medida que eles caminhavam, e a presença de Deus estava com eles, os guardando de toda a tragédia que antes havia ocorrido, o que eles faziam? Eles paravam e sacrificavam ao Senhor. E eles caminhavam mais um pouco. E quando eles viam que estava indo tudo bem, eles paravam novamente e sacrificavam ao Senhor. E eles caminhavam mais um pouco e paravam e sacrificavam ao Senhor. O que eu aprendo aqui? Que não é o tempo, não é a correria, mas é a dedicação ao Senhor. Não é que o Senhor, não era para ser rápido, chegar de repente, mas era para chegar em consagração da maneira de Deus. Davi parava e consagrava ao Senhor. Às vezes nós estamos entregando ao Senhor como uma barganha, em troca, querendo que o Senhor nos abençoe. Aqui era o contrário, eles estavam entregando ao Senhor em gratidão, porque o Senhor estava com eles. O que nós precisamos aprender? É nos dias bons, é nos dias maus. Nos dias maus nós entregamos por fidelidade, por confiança ao Senhor. Nos dias bons nós entregamos por gratidão, por fidelidade, por honra. Davi estava vestido, não como um rei, ele estava vestido como um adorador. Às vezes nós vamos precisar mudar as nossas vestes e o nosso posicionamento, e nos posicionar na nossa essência, que é a essência em adoração. E Davi sacrificava ao Senhor e louvava ao Senhor. Sacrificava ao Senhor e louvava ao Senhor. E indo em direção a Israel, a casa de Davi. Quando Davi chega em Israel, aquela grande festa, o povo inteiro celebrando e adorando, porque a presença de Deus tinha voltado, a arca da aliança tinha voltado. O povo celebrava, porque eles se sentiam mais seguros com a presença de Deus, eles se sentiam mais supridos, porque a presença de Deus estava ali. E é isso que a presença de Deus faz conosco. Se nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Nós somos protegidos, nós somos sustentados, nós somos direcionados, nós somos surpreendidos.
Se a presença de Deus está conosco, se Ele está conosco, nós não precisamos mais de nada, porque nós temos tudo. Ele é mais que suficiente, mais que suficiente, e o povo entende isso. Por isso há um novo cântico nos seus lábios, por isso eles estão cantando e dançando, adorando ao nosso Deus. Davi estava despido das suas vestes de glória do rei, e ele estava com a veste de levita. E pensa comigo, um rei entrando na sua cidade com roupas de linho, e essas roupas estavam provavelmente manchadas de sangue, porque eles estavam a cada momento levantando um sacrifício. Irmãos, se você sacrifica ao Senhor o seu tempo, se você sacrifica ao Senhor os seus relacionamentos, se você sacrifica ao Senhor o seu melhor, fica marcas nas suas vestes. Aonde você vai passar, eles vão perceber que tem marcas de sacrifício em você. Aonde você passar, não importa se você é o rei de Israel, não importa se você é gerente, se você é o gestor, se você é o pastor, se você é o servo, aonde você passa, se você tem sacrificado ao Senhor, você será visto e lembrado pelas marcas que você carrega nas suas vestes. A presença do Senhor, ela gera marcas em nós, e essa presença, ela nos supre em tudo. Mas não parou aqui, irmãos. A arca chegou, havia celebração. Davi foi humilhado dentro da sua própria casa, porque a sua esposa olha para ele e fala assim: que loucura é essa? O rei de Israel caminhando quase nu no meio do povo e dançando como um louco. Davi se importou com a orientação que a sua esposa deu a ele? De maneira alguma. Davi continuou. Ele sabia o que ele estava fazendo. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor vão questionar o que nós estamos fazendo, vão dizer que é loucura. Por que é que você está andando descalço? Que loucura é essa? Por que é que você está jejuando? Que loucura é essa? Por que é que você está vindo em todos os cultos? Que loucura é essa? Muitas vezes isso aconteceu com Davi dentro da sua própria casa. A consagração e o sacrifício que ele estava oferecendo ao Senhor estava sendo visto como loucura pela sua esposa. Mas ele sabia o propósito que Deus tinha gerado em seu coração. Essa é a certeza que nós precisamos ter, do propósito que Deus gera no nosso coração. Mas o que eu acho mais bonito vem agora. Vou chamar você para abrir a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17. Vocês acharam? Davi chega em casa. A arca já estava na tenda do Senhor. Só que há uma inquietação no coração de Davi. Davi, ele chega na sua casa, um palácio que devia ser muito bonito. A gente vê lá em Israel mais ou menos como é que é. Todo luxuoso, cheio de ouro, uma coisa linda. Davi chega na sua casa e ele começa a ficar inquieto. Olha o que Davi diz, ó. 1 Crônicas 17:1. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, ele mandou chamar o profeta Natã. Veja, eu moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Ele chega em casa e ele fica incomodado. Como posso eu ter tanta glória, morar numa casa tão preciosa, num palácio, e a glória está numa simples tenda? Como posso eu ter tantas riquezas e ser tão bajulado? E a arca da presença do Senhor está num lugar tão simples como uma tenda. Como que eu posso ter algo maior do que o meu Deus? Davi começa a ficar inquieto. E eu fico imaginando a mente de Davi. Muitas vezes nós queremos honra e glória para nós, sendo que toda honra e toda glória tem que ser para o Senhor.
Acontecem as coisas na nossa vida e às vezes nós estamos dando glória para o nosso esforço, para o nosso estudo, sendo que toda a honra, toda a glória é do Senhor. Não divida a glória do Senhor com ninguém. Não troque a glória que é do Senhor para outras coisas. Davi aqui, ele está inquieto, e é muito bom quando existe uma inquietação no coração, porque essa inquietação traz coisas novas. Davi fala com o profeta: olha, essa noite eu não consegui dormir, pensando nisso. Como posso eu morar numa casa tão maravilhosa e a arca do Senhor está numa humilde tenda? Aí o profeta responde para ele: olha, Davi, faz como está no seu coração, porque Deus está com você. O profeta vai embora. E aí Deus visita o profeta. O profeta volta e traz uma resposta para Davi. Versículo 4: vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, eu nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, eu nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo, e eu nunca lhes perguntei: por que vocês não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Se o próprio Senhor, que merece toda a honra e toda a glória, Ele não pediu a glória para Ele, mas tudo o que Ele queria era acompanhar o povo. Deus estava no deserto com o povo, e o povo estava reclamando de estar no deserto, mas Deus estava ali no deserto com o povo. Ele não pediu glória, Ele não pediu uma casa perfeita, Ele pediu relacionamento. Ele estava ali porque Ele queria se relacionar com o povo. E Davi vem e surpreende a Deus, querendo construir para ele um tabernáculo. E aí Deus responde a Davi. E agora o versículo 7. Agora vai, diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui começa a aliança messiânica. Aqui começa uma aliança de Deus com Davi. Olha o que Deus diz para ele: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e escolhi para ser o líder do meu povo Israel. Estive com você aonde você andou, e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei o teu nome tão conhecido quanto a dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo que eu nomeei juízes para governar o meu povo Israel. Também derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Deus foi surpreendido com o coração de Davi. Gente, como é que Deus pode ser surpreendido? Aqui nós vemos que Deus, Ele é surpreendido, Ele foi surpreendido por Davi, pela simplicidade e sinceridade do coração de Davi. E Deus aqui reafirma com Davi que Ele seria com ele, e faz uma aliança. E dessa aliança, que a descendência de Davi seria lembrada, vem o Jesus, filho de Davi. Essa aliança não para aqui em Salomão, nem nos descendentes de Davi. Essa aliança chegou até a mim, chegou até você, porque o descendente de Davi, ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou por nós, por meio da aliança estabelecida de Deus com o seu Filho amado. E o Senhor, surpreendido por Davi, ele fala assim: você está querendo fazer uma casa para mim, Davi? Muito obrigado. Eu imagino o coração de Deus muito alegre com Davi. Mas Deus fala assim: eu vou estabelecer uma casa para você. E não é uma casa feita por mãos humanas, mas é uma descendência abençoada. E ele continua: eu confirmarei para sempre rei na minha casa, e sobre o seu reino e sobre o seu trono, ele será estabelecido para sempre. Para sempre. Quem honra a presença de Deus é encontrado pelo Senhor, e o Senhor estabelece uma aliança perpétua com Ele. Irmãos, não deixe a presença de Deus passar, apegue-se a ela,
Sinta essa presença, viva com essa presença todos os dias, porque a aliança que o Senhor estabelece com aqueles que caminham debaixo da presença é uma aliança perpétua, que traz vida, que traz salvação, que traz resposta, que traz renovo. Então nós estamos vendo nessa manhã como é importante nós valorizarmos a presença, valorizarmos a casa do Senhor. Não se achegue diante da casa do Senhor de mãos vazias, traga a sua adoração. Traga a sua adoração. Se prostre diante do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fale com o Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui e Ele vai te ouvir. Não chegue diante de Deus com medo. Mas se eu me posicionar, eu posso sofrer retaliações. Dificuldades podem vir sobre a minha vida. Faça como Obed-edom, vai com medo mesmo. Receba a bênção do Senhor na sua casa. Se posicione para ser aquele que carrega a bênção do Senhor. E sabe o que é lindo, irmãos? A arca sai da casa de Obed-edom, mas Obed-edom, ele acompanha a arca, ele vai junto com a arca, porque ele entende, eu não posso mais viver sem essa presença. Se você entende nessa manhã que você precisa da presença de Deus, se você entende nessa manhã que não dá para viver sem a presença de Deus, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, para nós buscarmos por essa presença. Se você precisa que a bênção de Deus entre na sua casa e faça o sobrenatural, que a bênção de Deus venha sobre você e restaure a sua vida, restaure a sua família, restaure as suas finanças, restaure o seu local de trabalho, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, mas não só ficar de pé, mas a se posicionar em movimento e vir diante do altar do Senhor nessa manhã e dizer: Senhor, eu quero a Tua presença, eu entendo que eu não posso viver sem a Tua presença, eu quero honrar a Tua presença, eu quero viver debaixo da Tua presença, eu quero carregar a Tua presença. Eu quero convidar você a sair do seu lugar nesse momento e você chegar diante do altar do Senhor.